Gente, bom dia! Vamos para a nossa aula sobre as características das aves e dos mamíferos. Essa aula é referente ao conteúdo 23 e 24 no nosso livro, da apostila B, tá? Então, são cordados, os grupos, representantes de grupos de cordados. Tem as aves, fazem parte dos tetrápodas e gnatostomados, ou seja, os mandibulados, certo? Tem como características principais serem os primeiros animais endotérmicos ou homeotérmicos, pele seca e recoberta por penas, a presença de bicos, presença de asas e adaptações para o voo, além de serem ovíparos, Essa oviparidade já apareceu lá nos répteis, que foi o que garantiu, inclusive, a conquista do ambiente terrestre por esses animais, tá? E perdura aqui no grupo das aves. Então, aqui alguns representantes das aves e algumas características, principalmente, relacionadas à fisiologia e as características mais importantes do grupo, como é o caso, as adaptações para o voo. Esse grupo tem como adaptações principais para o voo os membros anteriores modificados em asas, Então tem toda uma modificação desses membros nessas estruturas, surgimento das penas, que tem inicialmente as penas não possuíam esse papel biológico de estar associado ao voo. Principalmente tinha um papel biológico, associado à impermeabilização do corpo desses animais, principalmente para aquelas espécies de hábito aquático, tá? Mas depois com as aves possuindo ou ganhando uma característica de serem arborícolas, elas passaram a ter uma modificação nesse papel biológico dessas asas, tá? Outra característica são ossos pneumáticos, ou seja, são ossos ocos e cheios de ar, que tornam o corpo desse animal mais leve, além da estrutura da quilha, do surgimento de uma quilha, que é o que nós aqui no Maranhão nós chamamos da titela do frango, sei lá, da ave, enfim. Mas o termo técnico é quilha, tá? Que dá toda uma aerodinâmica para esses animais, certo? Então, a presença das penas, que facilita esse voo e evita a perda de calor para o ambiente, para as espécies aquáticas, junto com a presença das glândulas de liberação, de substância impermeabilizante, como uma espécie de gordura, impermeabiliza essas penas, e deixa o corpo mais leve, e a presença dessa quilha, que serve para fixar esses músculos peitorais e para o batimento, permitindo então esse batimento forte dessas asas. Nós temos aqui, as estruturas das penas. Então essas penas, elas têm uma raque, as barbes e as barbelas, as barbas e as barbelas aqui, para facilitar, que são penugens, Então tem uma estrutura principal e as penugens secundárias, que é para facilitar esse voo. E aqui nós temos a estrutura da quilha, que facilita esse voo e fixa esses músculos peitorais. Como locomoção, nós temos aves que voam, que nadam, que caminham ou que até correm, tá? Então, as aves que voam, elas podem ser, temos exemplos de aves de voo batido, que são aquelas aves que utilizam o batimento das asas mesmo rapidamente, e as aves que possuem um voo planado, tá? Que são levadas pela corrente de ar, tem asas maiores, tem uma arqueadura, um arqueamento dessas asas mais extenso, mais amplo, asas maiores, penas maiores no caso, Nós temos as aves que utilizam o meio de locomoção, o solo, ou aves terrestres, utilizam as pernas para poder andar, ou aquelas como, por exemplo, aves que estão associadas a meios aquáticos, tem
nos dedos dos pés, das perninhas, né? Tem os interdígitos para facilitar esse nado, então tem um modo de locomoção bem amplo esse grupo, tá? Respiração, respiram através de pulmão, né? Tem uma respiração pulmonar e esses pulmões estão ligados a sacos aéreos. Esses sacos aéreos aumentam a eficiência das trocas gasosas, tá? Então nós temos aqui, ó, os pulmões e os sacos aéreos aqui, ó, que além de aumentar a eficiência, eles também aumentam a capacidade de voo, né? Facilitam esse processo de voo. São ovíparas, né? Uma herança já que vem lá desde os répteis, porém com fecundação interna, né? E pelo menos um dos pais cuida dos ovos, aquecendo-os e protegendo-os, né? Chocando esse ovo, né? Mantendo uma temperatura desse ovo para que todo o processo de desenvolvimento dessa nova ave ocorra de maneira adequada, tá? Esses ovos possuem uma casca rígida, né? Com deposição de cálcio, possuem nutrientes para o desenvolvimento dessas aves. Esse tipo de ovo das aves e ovos de répteis também, né? São ovos que têm uma quantidade de vitelo, que tem uma quantidade de substância nutritiva bem grande, né? Uma vez que esse indivíduo ele vai se desenvolver fora do corpo da mãe, não está ligado esse desenvolvimento dele, né? E essa nutrição não está ligada diretamente com a nutrição materna, tá? Então, por isso precisa ter essa casca rígida, precisa ter os anexos embrionários, eu já tenho todos os anexos embrionários, âmbrio, córeo, alantoide, tá? E o saco vitelínico, que é a estrutura que vai conter a substância nutritiva. Então aqui alguns exemplos dos ovos. A alimentação das aves as aves possuem bicos rígidos e aí o formato, o tamanho desse bico vai depender do tipo de ave, se ela é piscívora, se ela é insetívora, se ela é frutívora, enfim, né? Não possuem dentes. Os alimentos eles são geralmente engolidos inteiros e possuem a digestão inicial através de um papo e de um estômago, né? E da moela, que serve para triturar esses alimentos, né? Para poder auxiliar mesmo nesse processo digestório. Então nós temos o papo, que é a porção inicial, né? Nós temos a moela, que é um mecanismo de trituração mesmo, e todo o processo todo o final do sistema digestório, tá? Com a terminação de uma cloaca. Já no caso dos mamíferos, a principal característica é a presença das glândulas mamárias, que é o que dá no meu grupo, tá? Recoberto por pelos, é o único grupo que possui pelos. Glândulas anexas, como glândulas sebáceas, glândulas salivares, glândulas sudoríparas, alguns exemplos, tá? E nós temos ordens importantes dentro dos mamíferos, tá? Como características principais são endotérmicos, corpo recoberto por esses pelos, né, que é uma característica exclusiva do grupo, as glândulas diversas, alguns anexos epidérmicos, como chifres, unhas, cornos, tá? Tem como primeira fase da vida a alimentação através das glândulas mamárias, né, a utilização desse leite materno. O encéfalo é altamente desenvolvido e o olfato também bastante desenvolvido. É um grupo que tem, vamos dizer assim, uma complexidade fisiológica maior, tá? Reprodução, são dioicos, possuem sexos separados, com uma fertilização interna. A maioria é vivípara, né? Exceção dos monotremados, né? Que a gente vai ver as características deles, e esses animais vivíparos apresentam embrião que se desenvolvem dentro de uma estrutura específica, que é o útero, e tem como meio de nutrição um elo direto com a mãe, que é a nutrição placentária, tá? Então, no caso dos vivíparos, dos mamíferos placentários, tá? Existem cerca de 29 ordens dentro dos mamíferos,
divididos em dois clados, que são os monotremados e os eutéria. Tá? Então, marsupiais são chamados, dentro dos eutéria, nós temos os marsupiais, que são os metatérios, e os placentários, que são os eutérios. Então, os mamíferos prototérios, né, são sempre ovíparos e conhecidos também como esse clado de monotremados. Tem algumas características exclusivas, como dentes apenas nos filhotes, os adultos possuindo bico córneo, glândulas mamárias, mas ausência de mamilos, e o leite ele é misturado às secreções sudoríparas, certo? Então, essas classificações, né, esse grupo tem características bem exclusivas, exemplos, ornitorrincos e as equídenas, tá? Então, tem esses ornitorrincos, né, embora sejam mamíferos, é o único grupo, e as equídenas que são ovíparos, tá? Os demais são vivíparos, exemplos marsupiais, né, que não possuem, são os metatérios não placentários, né, possuem útero e vaginas duplos, então possuem dois úteros, duas vaginas. O desenvolvimento do embrião, né, o embrião do feto, no caso do filhote, ele não se processa completamente dentro do corpo da mãe, né? Ele nasce prematuro e é desenvolvido, finalizado esse processo de desenvolvimento dentro do marsúpio, tá? Então, cangurus, koalas e os gambás são exemplos desses metatérios. Já os eutérios ou placentários, que é a maioria das ordens, né, eles vão possuir essa placenta, que é um anexo embrionário, tá? O que significa um anexo embrionário? É uma membrana que é originada durante o desenvolvimento do feto, certo? Então, é exclusivo dos mamíferos e tem importâncias fisiológicas muito grandes, como trocas gasosas e nutrição, principalmente. Então, a maioria dos mamíferos, né, eutérios e placentários, por exemplo da espécie humana, né, fertilização interna, desenvolvimento interno, nutrição dependente do corpo materno, tá? E nós temos algumas ordens, algumas delas, não vou citar todas, mas as ordens dos placentários insetívoras, né? Então são ordens pequenas, geralmente formas subterrâneas como topeiras, mussaranhos. Aos quiróptera, que são os morcegos, tá? Então, únicos mamíferos com capacidade de voo, então tem toda uma estrutura e uma morfologia voltada para essa característica. Possuem membros anteriores com dedos longos e membranas delgadas que vão sustentar mesmo esse voo. Tem um hábito de forrageio noturno, ou seja, eles têm uma atividade de busca de alimentos durante a noite, né? Hábitos alimentares variados, tá? Os primatas, que é onde o ser humano se encaixa, né? Com todas as suas características típicas, como encéfalo grande, muitas formas e hábitos alimentares e hábitos variados, apresentam habilidades manuais, facilidade de posição de polegar, enfim. Então, lêmures, macacos e homens são exemplos desses primatas. Os edentata, onde os dentes são reduzidos ou ausentes, porém apresentam garras fortes, como a preguiça, o tamanduá, o tatu, são exemplos da ordem edentata. Os lagomorfas, que são os lebres e coelhos, né, que possuem dentes incisivos que crescem continuamente, é a principal característica. Os rodentia, aqui esquilos, capivaras, geralmente são animais pequenos, possuem incisivos também com crescimento contínuo e alimentam-se principalmente de folhas, sementes e raízes, tá? Então, castores, camundongos,
capivaras, esquilos, todos esses são representantes dessa ordem. A ordem cetácea, que são os mamíferos aquáticos, tá? Tem corpo fusiforme, uma camada de hipoderme, né? Bem espessa, são geralmente indivíduos de grande porte, tá? Então aqui a baleia, o golfinho. E a ordem carnívora, que são os grandes predadores, né? Dentro dos mamíferos, certo? Então, cães, lobos, coiotes, raposas, ursos, lontras, então aí tem uma quantidade de representantes, né? Tem uma abundância muito grande dentro dessa ordem carnívora, tá ok? Então esses são alguns representantes de aves e de mamíferos. Assim a gente conclui o conteúdo do nosso livro de Biologia B, tá? Na semana, após a semana de sombra e água fresca, nós já retomamos já iniciamos a nossa apostila da Faraday, certo? Então, com todas as nossas revisões, nós vamos rever algumas dessas características, alguns desses conteúdos que nós já vimos aqui, só que mais aprofundados, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula!